Bom dia a todos, essa é mais uma aula sobre medidas descritivas e eu sou a professora Luciane Alcoforado. Nesta aula veremos como realizar alguns exercícios. Então eu selecionei para vocês alguns exercícios cujo conteúdo aborda tabelas de frequência, gráficos e medidas descritivas. Eu selecionei para vocês nosso primeiro exercício do livro do Bussabi e Moretti. Trata-se sobre dados de salários do departamento pessoal de 120 funcionários do setor administrativo. Então, aqui esse exercício pede para esboçar primeiro o histograma, depois calcular a média, a variância e desvio padrão, calcular o primeiro quartil e a mediana, e depois algumas situações onde você tem um aumento de salário para todos, ou um abono de 2 salários para todos. E o que isso vai impactar na média e na variância, e também na mediana a gente pode analisar. Então, fazer o histograma é uma tarefa bem simples, está aqui o esboço do histograma e como que foi construído, né? É a leitura dessa tabela de frequência no formato gráfico. Então, a nossa variável aqui é salário, nós temos a primeira classe aqui que vai de 0 a 2, e, portanto, a gente representa a variável no eixo x, de 0 a 2. A altura do retângulo vai ser a frequência relativa. Nesse caso aqui, ele apresenta a frequência relativa. Poderia também ser a frequência absoluta. E assim a gente faz para todos os intervalos de classe. Depois o próximo seria de 2 a 4, com uma frequência relativa de 0,40 ou 40%. Aqui no eixo Y a gente está representando em porcentagem, né? Mas esse é proporcional. E essa seria a forma do histograma da variável faixa de salários. Observe também aqui que o último intervalo ele não tem o mesmo tamanho dos demais, né? Ele tem uma amplitude maior do que os intervalos anteriores. Mas foi assim que a tabela nos foi apresentada e é assim que a gente constrói o histograma equivalente. Agora vamos calcular a média. Bom, nós não temos aqui todos os valores, nós temos os valores resumidos em intervalos de classe. Portanto, para calcular a média, nós utilizaremos aquele recurso que eu já tinha falado na aula sobre a média, que é utilizar o representante da classe. Então, a primeira classe ela vai de 0 a 2. E o representante da classe vai ser sempre o valor central daquele intervalo. Então, aqui no caso, de 0 a 2, o valor central é 1. De 2 a 4, o intervalo de 2 a 4, que é a segunda classe, o valor central é o 3. Então, o 3 é o representante desta classe. Depois, de 4 a 6 é o 5, de 6 a 10 é o 8. Bom, então nós temos aqui os representantes das classes que aparecem com uma certa frequência. Aqui nós temos a frequência relativa. Lembrando que a frequência relativa é a frequência absoluta dividido por N. Quem é o N aqui? É 120, porque são 120 funcionários. Então, nós já temos na frequência relativa o denominador que é o N, né? Já foi feita essa conta. Então, 0,25 aqui da primeira classe já é a contagem do número de funcionários que têm salários entre 0 e 2, cujo representante desta classe é 1, é como se todos esses 25% dos funcionários tivessem como representante do salário que eles recebem o valor de um salário mínimo, que é a variável aqui, né? Muito bem, então se eu vou calcular a média, o que eu tenho que fazer? Somar todos os valores, né? Mas como os valores eles vão estar repetidos de acordo com as frequências dessas classes, simplesmente eu vou multiplicar
o representante da classe pela frequência relativa. Então, a primeira classe vai ser o 1, que é o representante, vezes a frequência relativa, 0,25. A segunda classe, o representante é 3 vezes a frequência relativa, que é 0,40. Depois, 5 vezes 0,2, 8 vezes 0,15, e vou somar. Esta soma já vai me dar a média. Por que eu não tenho que dividir nada? Porque a frequência relativa já tem a divisão da contagem destes valores pelo 120. Então, aqui eu não preciso mais dividir, porque essa divisão já está embutida na frequência relativa. Aí, agora, a gente vai ver se esse resultado faz sentido, né? A gente observa que a faixa de salários, pela nossa tabela de frequências, variou de 0 a 10 salários mínimos. E uma média que nós calculamos aqui foi de 3,65 salários mínimos. Então, faz sentido dentro dos valores que a gente tem aqui, né? Bom, agora vamos para a variância e o desvio padrão. O raciocínio é o mesmo da média. Lembra só da fórmula, que é você pegar os valores da variável menos a média daqueles valores, elevar ao quadrado, somar aquilo tudo e depois dividir por n, né? Na variância populacional. Bom, então aqui, como nós não temos os 120 valores, nós temos os representantes das classes que aparecem com uma certa frequência. Então, o procedimento vai ser o mesmo. A gente vai pegar o representante da classe, subtrair da média, que nós já calculamos anteriormente, elevar essa diferença ao quadrado e depois multiplicar pela frequência relativa. E aí, com isso, a gente soma tudo e já tem o resultado da variância. Então, a primeira classe, o representante é 1, menos 3,65, que é a média, faço essa diferença, elevo ao quadrado e depois que eu tenho esse resultado, eu multiplico por 0,25, que é a frequência relativa. Então, eu vou fazer isso para a segunda classe, cujo representante é 3, depois a terceira classe, cujo representante é 5, e finalmente a quarta classe, cujo representante é 8. E as frequências relativas, então, estão ali representadas. Faço essa continha, somo tudo e já tenho a minha variância. O desvio padrão é só tirar a raiz quadrada da variância. Então, nós temos um desvio padrão de 2,26 salários mínimos. Antes da gente calcular o primeiro quartil e a mediana, primeiro vamos entender o que é este representante da classe, se comparado com os 120 valores originais. Então, por exemplo, na classe 1, ela está sendo representada pelo valor 1, que é o valor central do intervalo que vai de 0 a 2. E também nós temos uma frequência relativa de 25%. Portanto, a frequência absoluta vai ser os 25% de 120. Então, nós temos 30 elementos da amostra que estão contabilizados nessa primeira classe, cujo representante é o valor 1. Muito bem, nós não temos os 30 valores, a menos que a gente tivesse os valores originais. Então, nós vamos, ao fazer esse resumo, assumir que x1, x2 até o x30, todos eles vão ter valores iguais a 1. Apesar de que isso não vai ser necessariamente verdade para os meus dados originais. Da mesma maneira, eu vou fazer isso na classe 2. Na classe 2, os valores da minha variável variam de 2 a 4. E eu tenho uma frequência relativa de 40%. 40% de 120, eu vou obter 48 elementos na amostra. Então, em sequência, até o 30 estavam todos contabilizados na primeira classe, agora os próximos 48 vão estar contabilizados na segunda classe.
Eu também não sei quais são esses valores originais, mas todos esses 48 valores da minha amostra, vão estar representados pelo valor 3, que é o ponto central deste intervalo, que vai de 2 a 4. Então, o x31, o x32 até o x78, todos eles eu vou assumir como tendo valor igual a 3. Lembrando que isso é sempre uma simplificação da minha realidade. Da mesma forma, eu faço para a classe 3, uma frequência relativa de 20%, ou 0,2, de 120, corresponde a 24 elementos da minha amostra. Portanto, do x79 ao x102, eu vou assumir que estes valores serão representados pelo valor 5, que é o representante da classe que vai de 4 a 6. Na última classe, que é a classe 4, nós temos 15% de 120, 18 elementos, portanto, do x103 ao x120, os valores serão representados pelo 8. Bom, então, utilizando o método do representante da classe, no caso da mediana, 120 é par, então a gente vai ter as posições centrais como sendo a posição 60 e 61, e aí a mediana vai ser igual ao valor dessas posições que nós vemos aí, que vai ser o 3, que é o representante da segunda classe, né? E o Q1, que acumula 25%, nós vamos pegar e fazer esse cálculo mais detalhadamente no próximo slide, mas eu já adianto para vocês que o Q1, ou o primeiro quartil, vai ser o valor 2. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um método de cálculo para o quantio. Eu gosto muito desse método porque ele vai se aplicar a todos os tipos de ordem de quantio, inclusive a mediana. Tá? Lembrando que a mediana é o quantio de ordem 0,5 ou 50%. Bom, muito bem. Então, para usar esse método, a gente vai simplesmente calcular a posição do quantio fazendo n, que é o tamanho da amostra, vezes k, que é a ordem do quantio. Essa ordem vai variar de 0 a 1, mais meio. Se o resultado dessa posição for um número inteiro, então o quantio simplesmente vai ser o valor da posição obtida, ou seja, o x na posição dessa conta que você fez, n vezes k mais meio. Agora, se o resultado da posição não for inteiro, então o quantio vai ser obtido por interpolação. Mas isso é apenas um dos métodos possíveis para se obter esse quantio, tá? Então, vamos pegar aqui o quantio 1, que é o quantio de ordem 0,25. O n é igual a 120, então a gente calcularia a posição 120 vezes a ordem 0,25 mais meio. Esse meio está sempre na fórmula, tá? Obteve 30,5. Não existe uma posição 30,5 no meu conjunto de dados. Então, como não tem, a gente faz uma interpolação. E aí a interpolação é feita considerando como se as posições imediatamente inferior e superior a essa que não existe, elas são unidas por uma reta. Então, veja aqui o gráfico do lado, né? No eixo X a gente colocou as posições 30 e 31 e 30,5 fica entre esses valores, uma posição que não vai existir de fato. Bom, na posição 30 a gente tem o valor da nossa variável, que é o x, que a gente está representando por x30. E também temos o valor na posição 31, que é o x31. O que não existe é a posição 30,5, que é essa interrogação aqui, né? Eu vou interpolar para achar uma posição, um valor que supostamente estaria nessa posição que não existe, que é a 30,5, tá? Então, semelhança de triângulos, ou se você imaginar que é uma reta que está passando por aí, a gente faz as proporções, né? O valor da variável na posição 30,5 menos o valor na posição 30 está para, que são os valores no eixo Y, está para a correspondente no eixo X,
que é o 30,5 menos 30. Assim como o valor na posição 31 menos o valor na posição 30 é proporcional à diferença no eixo x, que é o 31 menos 30. E daí, dessa semelhança aí de triângulos, a gente tira o valor na posição 30,5, que corresponde ao nosso quantil de ordem 0,25 ou o primeiro quantil. Então, dando continuação aqui, vocês já entenderam, então, como que a gente chegou no x 30,5. Aqui, se vocês olharem, eu reescrevi. Então, inicialmente, a gente chegou que x 30,5 era o x 31 menos o x 30 vezes meio mais o x 30. Reescrevendo essa expressão, né, vai ficar x 30 mais x 31 dividido por 2. Bom, então essa é a fórmula para eu achar o x 30,5, ou seja, o percentil de ordem 0,25 ou o primeiro quartil. Então, usando o representante da classe, na posição x30 nós temos o valor 1 e na posição x31 nós temos o valor 3. Logo, o x na posição 30,5 equivale ao valor 2. Agora, vamos supor, né? Nós não temos aqui os 120 valores, mas eu estou supondo só para vocês entenderem como que seria se a gente tivesse. Então, supondo lá que eu ordenei os 120 valores e na posição 30, o valor da minha variável é 1,85. Na posição 31, o valor da variável é 2. Aí eu pego esta fórmula que eu tenho, que é o valor na posição 30 mais o valor na posição 31, dividido por 2. Portanto, eu teria como resultado 1,925. Então, pelo representante da classe, nós teríamos o valor 2 como sendo o primeiro quartil. Já usando os dados originais, isso vai depender muito de que valores nós temos nas posições. Então, neste exemplo, 1,925. Vamos ver agora em detalhes a mediana, né? Então, a fórmula da mediana está aí. Usando o representante da classe, a gente precisa do valor na posição 60, que é 3, e o valor na posição 61, que também era 3. Portanto, usando a fórmula, vai ficar 3. Agora, usando os dados originais, a gente vai fazer uma suposição, já que a gente não tem os dados originais, mas pela tabela de frequência, a gente vê que o valor na posição 60 e 61 foi resumido no intervalo entre 2 e 4. Então, vamos supor valores nesse intervalo, né? Então, na posição 60, eu estou supondo que o valor na minha amostra é de 2,85. E na 61, eu estou supondo que é 2,9. Poderiam ser outros valores, né? Mas vamos supor esse. Então, daí nós teríamos a mediana com base nesses dados originais, supostos, de 2,875. Eu joguei esses valores naquela formulazinha ali, que calcula o x 60,5, e cheguei nisso, então, tá? Então, usamos aí a interpolação, primeiro utilizando o representante da classe com os dados resumidos. Este valor nunca vai ser o valor correto, ele sempre vai ser um valor aproximado. O valor correto seria usando os dados originais. Como nós não tínhamos, nós supomos e chegamos nesse valor. Então, agora vamos ver se for concedido um aumento de 100% para todos os 120 funcionários, haverá alteração na média e na variância? Justifique sua resposta. Sim, haverá. Quando a gente considera um aumento de 100% para todos os funcionários, isso significa que cada valor vai ser multiplicado por 2. Então, a média ela vai ser o dobro da média antes do aumento. A nova média, então, vai ser o dobro da média antes do aumento. Por quê? Porque no numerador, na média original, nós temos a soma de x1 mais x2 mais xn. Agora, com os novos valores, vai ser 2x1,
2x2, 2xn. Então, no numerador, a soma vai ficar dobrada. Portanto, a média também vai ficar dobrada, porque o número de observações continua o mesmo, certo? Mais detalhes a gente pode ver aqui, olha, onde a gente tem essa fórmula matemática, né? Então, o x barra é a média, é o somatório de xi sobre n. O x barra novo, a gente está considerando o dobro do xi, portanto, vai ficar o dobro. Na variância também a gente considera o dobro, tanto para a média quanto para cada valor, né? Conforme a gente viu. Portanto, a variância vai ficar 4 vezes a variância sem o aumento. Se for concedido um abono de 2 salários mínimos para todos os funcionários, isso significa que cada valor será somado em 2 unidades. Então, nós continuamos com n valores, só que agora o 2 vai se somar a cada um desses n valores. Então, vai ficar x1 mais 2, x2 mais 2, xn mais 2. Então, o 2 vai aparecer n vezes. No numerador da média, nós teremos, então, x1 mais x2 mais xn mais 2n. Veja aqui do lado a fórmula matemática, né? A nova média, então, vai ser considerando o xi mais 2 para cada i, e aí o 2, nessa soma vai ficar 2n, que vai cancelar com o n do denominador, e, portanto, a nova média vai ser a média anterior mais 2. Portanto, a média, se eu acrescento 2 salários para todos os funcionários, a nova média também vai ficar acrescida de 2. Agora, vamos ver para a variância. Na variância, nós teremos o quê? Cada valor menos a média desses valores ao quadrado dividido por n, né? Soma dessas diferenças ao quadrado dividido por n. Então, a nova variância vai ser o xi mais 2 menos a média desses xi mais 2, que é x barra mais 2, essa diferença ao quadrado. Agora, note que o 2 vai cancelar, o 2 de cada observação vai ficar cancelado com o 2 da média. Então, no final das contas, nós teremos a variância original. Logo, a variância não vai se alterar se nós somarmos 2 para todos os valores. Então, no item D, nós vimos que se nós multiplicamos por 2, a média fica multiplicada por 2 e a variância vai ficar multiplicada por 4. Já no item E, se nós somarmos 2, a média vai ficar somada em 2 e a variância não vai se alterar. E o que vai acontecer com a mediana? Bem, a mediana, lembrando, é o valor central do conjunto de dados quando os mesmos estão ordenados. Então, x1 menor ou igual a x2 menor ou igual a xn. Um desses xis vai ser o valor central. Se nós multiplicamos por 2 cada xi, então a mediana também vai ficar multiplicada por 2, porque esse valor central ele vai ser o valor central original vezes 2. Agora, se nós somamos 2 em cada xi, então a mediana também vai ficar acrescida em 2, porque o valor central vai ser o valor central original mais 2. Vamos agora analisar esse exercício, que é um exercício bastante conceitual. Então, na companhia A média dos salários é de 10.000 unidades e o terceiro quartil é de 5.000 unidades. Muito bem, o terceiro quartil ser de 5.000 unidades significa que 75% dos salários são menores ou iguais a 5.000 e, portanto, 25% dos salários serão maiores ou iguais a 5.000. Eu sei isso porque isso é conceitual. O terceiro quartil é o que divide
o 100% em 4 partes iguais. Então, ele vai ser o terceiro quarto. O terceiro quarto corresponde a 75%, tá? Bom, então, a mediana, a gente sabe que ela é afetada por valores extremos. Então, esse 10 mil aí pode ser, pelo que a gente está vendo do terceiro quartil, ele está menor do que a média. Isso significa que há alguém nessa companhia que tem um salário muito elevado e que puxou a média dos salários para cima, mas a maioria dos funcionários não recebe mais do que R$ 5.000, né? 75% dos funcionários dessa empresa recebem no máximo R$ 5.000. Então, qual é a probabilidade de eu ganhar mais ou menos que 5.000? É muito mais provável que eu ganhe menos de 5.000. Por quê? Porque 75% dos salários são menores do que 5.000. Inclusive, a gente pode estimar que a probabilidade que o nosso salário seja menor de 5.000 é de 75%. Agora, o item B, suponha que na companhia B a média do salário seja de 7.000 unidades e a variância praticamente zero, e o salário também seja escolhido ao acaso. Em qual companhia você se apresentaria para procurar emprego? Bem, aqui nós temos então a companhia A, que tem um salário médio de 10.000, mas que a gente viu que a maior parte dos funcionários não ganha mais do que 5.000. Já na companhia B, o salário médio é de 7.000, mas nós temos uma variância praticamente zero. Isso significa que a variabilidade em torno dessa média é muito pequena. Então, eu espero que quase que todo mundo dessa empresa B recebe em torno de 7.000, com uma pequena variação, né? Se fosse nula a variância, a gente diria que todos os funcionários da empresa B ganham 7.000. Como está falando que é praticamente zero, então eu posso considerar uma alta probabilidade de que eu, escolhendo a companhia B, o meu salário vai ser 7.000. Agora nós vamos para o exercício 3. Dado o histograma abaixo, calcular a média, a variância, a moda, a mediana e o primeiro quartil. Esse histograma nada mais é do que uma representação gráfica das tabelas de frequência, cujos intervalos de classe são de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 e de 10 a 12. Cada intervalo de classe nós temos então um representante da classe, que vai ser no primeira classe o 3, depois o 5, depois o 7, o 9 e finalmente o 11. Para calcular a média, então, nós pegamos o representante da classe e multiplicamos pela frequência relativa. Então, 3 vezes 0,15, depois 5 vezes 0,25, 7 vezes 0,2, 9 vezes 0,3, 11 vezes 0,10 e a resposta, então, 6,9. Agora vamos para a variância. Nós vamos pegar o representante de cada classe, subtrair da média, que é o 6,09, elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência. Então, fazendo essa conta, você tem aí o resultado que aparece. Depois a moda. A moda é o valor entre 8 e 10. Por quê? Porque é a classe onde nós temos a maior frequência. Então, o representante dessa classe, que é o 9, nós podemos dizer que a moda vai ser aproximadamente o 9, considerando o 9 como sendo o representante, né? Depois a mediana, também aproximada pelo representante da classe, nós vamos pegar a primeira classe que acumular mais do que 50%, porque a mediana é o valor que está bem centralizado no nosso conjunto de dados. Então, 50% está acumulado no intervalo que vai de 6 a 8, né? Porque é 15 mais 25 mais 20, tá? Então, ali de 6 a 8 acumula 60%. Então, a mediana, pegando como representante da classe o valor 7, nós vamos considerar que a mediana é aproximadamente 7.
O primeiro quartil é o valor que é a primeira classe que acumular os 25%. Então, o primeiro intervalo que isso acontece é o intervalo que vai de 4 a 6. Ele acumula 40%. Logo, o primeiro quartil será aproximadamente 5, que é o representante desta classe. Vamos refinar um pouquinho mais. Agora vamos olhar para a mediana e o Q1. Então, no slide anterior, a gente viu simplesmente o método mais fácil, que era pegar o representante da classe que acumulava o percentual tanto da mediana quanto do primeiro quartil. Bom, então agora aqui a gente vai fazer uma interpolação, que é uma coisinha um pouquinho mais refinada, né? A interpolação sempre a gente vai fazer essa semelhança de triângulos. Então, no eixo X eu vou colocar os percentuais, já que aqui eu não tenho o número de observações, né? Eu tenho apenas as frequências relativas. Então, eu vou trabalhar no nível de percentual. Então, note, a gente já percebeu que a mediana está no intervalo entre 6 e 8, porque é onde acumula mais de 50%. Então, nesse intervalo entre 6 e 8, no 6 a gente acumulou 15 mais 25, ou seja, 40%. Então, nesse triângulo aí, você vai ter 40% juntamente com o ponto 6, que é o limite inferior dessa classe aí. Depois, o 8, como você vê ali no eixo Y em cima, o 8 vai acumular 60%, que é 15 mais 25 mais 20. E o que nós queremos é a mediana, que é alguma coisa que está entre 6 e 8. Então, eu coloquei ali, a mediana é o que eu quero saber. E eu sei que a mediana corresponde a uma acumulação de 50% das frequências relativas. Então, vamos fazer a semelhança de triângulos. A mediana menos o 6 é proporcional a 50 menos 40. Então, eu pego o eixo Y, o mesmo trechinho que eu peguei no eixo Y, eu vou colocar no denominador ali o correspondente no eixo X. Então, mediana menos 6 sobre 50 menos 40. Isso é proporcional a 8 menos 6, que é a amplitude maior aí do eixo Y, sobre a amplitude maior no eixo X, 60 menos 40. E aí, dessa continha aí, a gente acha a mediana, né? A gente pega os 50 menos 40, que vai dar 10, multiplica por 8 menos 6, que é 2, dividido por 60 menos 40, 20. Aquele menos 6 lá vai passar para o outro lado, então vai ficar mais 6. Portanto, fazendo essa continha aí, a gente acha o resultado 7. Bom, até aí nenhuma novidade, porque este era exatamente o valor que a gente tinha obtido lá fazendo pelo representante da classe. Aqui isso foi uma coincidência pela maneira como a frequência relativa aparece aí para a gente, né? E talvez em outras situações essa coincidência não ocorra. Vamos ver agora para o quantil. Agora, o quantil, a gente viu que o primeiro quantil, ele está no intervalo entre 4 e 6. Então, no eixo Y aí do meu triângulo, eu coloquei o valor 4 e o valor 6. E o quantil, que é o que eu quero saber. No 4, a gente tem acumulado 15%. No 6, a gente tem acumulado 15 mais 25, 40%. E aí, os 25% corresponde ao primeiro quartil. Bom, então agora eu faço a semelhança de triângulos, igual que a gente fez lá para a mediana. Então, eu vou pegar no eixo Y a amplitude que vai do primeiro quantil até o 4, né? Então, Q1 menos 4 sobre o correspondente no eixo X, 25 menos 15. E isso vai ser proporcional à maior amplitude do eixo Y, que é 6 menos 4, dividido por maior amplitude do eixo X, que é 40 menos 15. Aí eu faço a multiplicação cruzada aí, né? Então, Q1 vai ficar
25 menos 15, 10 vezes 6 menos 4, 2, dividido por 40 menos 15, 25, mais 4, que é aquele Q1 menos 4, lá o 4 vai passar somando para o outro lado. Portanto, a gente fica com 4,8. Note que aqui a gente teve um refinamento. Se a gente comparar com o método onde a gente pegou o representante da classe, entre 4 e 6, o representante da classe era o valor 5, e aqui, utilizando um refinamento, ou seja, uma interpolação, nós obtivemos 4,8, né? Próximo de 5, mas um pouquinho diferente. Lembrando que estes valores, tanto 4 quanto 5, não vão ser exatamente o valor que a gente obteria se a gente tivesse os dados originais, uma vez que este gráfico é apenas um resumo do meu conjunto de dados, que a gente não sabe nem aqui no enunciado quantos são. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue tirar essas medidas aproximadas. E aqui encerra esta aula, que foi sobre exercícios para fixar o aprendizado de conceitos como tabelas de frequência, gráficos e medidas descritivas. Sugiro que vocês complementem com mais exercícios da bibliografia complementar e até a próxima aula.